E aí, pessoal? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente está aqui para falar, da continuidade à neurofisiologia e especialmente para falar sobre os sentidos especiais, Que é a forma mais ideal que o nosso corpo utiliza para poder receber um feedback do ambiente externo onde nós vivemos. E aí, se esse feedback for positivo, ele é integrado, memorizado para usar num repertório posterior. Ou se for, por exemplo, um estímulo não tão bom assim, nocivo, nós poderemos fugir dele ou, no último caso mesmo, adaptar-nos, né? Porque esse é o grande viés da vida, já como dizia o meu mano Darwin, é a adaptação o segredo dessa jossa toda. E hoje a gente vai falar sobre a olfação, que é um dos sentidos muito importantes, porque normalmente, e eu identifiquei esse padrão ao longo de algumas leituras, em alguns livros de autoajuda, principalmente aqueles livros focados em mudar o seu pensamento, tipo aqueles livros com uma tendência coach, sabe? Esses livros se fazem valer, pelo que eu percebi, nos seus capítulos iniciais de uma introdução, na qual eles mostram e estudos de anatomia, neurofisiologia, para poder fundamentar os próximos capítulos, os capítulos posteriores, para validar tudo aquilo que eles vão argumentar. Né? E num desses livros em especial, eu fiz uma leitura que, a princípio, quando eu li, eu não tinha entendido tão bem, só que hoje sim eu compreendo por quê. A olfação é um dos sentidos especiais muito importante, assim, a nível de memória, sabe? Nós vamos discutir isso ao longo dessa discussão, mas a priori o que nós temos que entender é que a olfação, ela é um tipo de sinal de natureza química. E aí nós vamos ver o porquê que isso acontece, né? E como, claro, acho que eu imagino que já seja de praxe, a olfação diz respeito ao que vai acontecer no nosso nariz, que é uma estrutura que é muito específica, uma estrutura bem proeminente, né? Se nós observarmos aqui nesse corte, a gente vê, por exemplo, ao longo da nossa testa até o nosso queixo, todas as estruturas que se localizam nesse plano abrangem quase que 100% da nossa face. Apenas o nariz, que meio que tangencia, ele se anterioriza um pouco para fora desse plano e depois ele se conecta ao resto. Caramba, o resto ficou meio pejorativo. Ele se conecta às outras estruturas, né? Aí vem comissura labial e aí vai tudo, né? Inclusive, a gente usa, né, essa ideia desse plano aqui para poder fazer desenhos, né? Por isso que eu comecei essa analogia dessa forma, tá? E o nariz, ele é muito importante, porque além dele ter uma função plenamente respiratória, função essa nós já sabemos que pode ser exercida pela nossa boca, mas que a priori é bom que seja o nariz, ele também é responsável pela recepção dos odores. E a odores, eu me refiro a tudo aquilo que é positivo e aquilo que não é positivo, tá? Então, a nível interno, nós podemos observar um grande espaço oco aqui, mais posteriormente às narinas, né, que são essas aberturas. Esse grande espaço oco, o que nos rememora, nos faz uma anamnese de uma caverna, é a cavidade nasal. A cavidade nasal é muito vascularizada. Inclusive, ela é muito mais vermelhinha quando a gente faz exame físico, né? Vai observar como é que tá a integridade das vibriças e tal. A gente verifica que ela é muito mais vermelhinha, mais corada do que a cavidade bucal, a cavidade oral, melhor dizendo, tá? Justamente por causa dessa densidade de vasos sanguíneos. E por que que isso acontece? Essa densidade de vasos sanguíneos serve justamente para aumentar a área de superfície com o ar que vai entrar aqui. E aí, se há mais sangue dentro dessa cavidade, e esse sangue está quente por causa dos mecanismos, né, de termorregulação, o calor vai se difundir dos vasos sanguíneos para o ar que está aqui ao redor. Segundo a lei da termodinâmica. Calma, garoto. E aí, se nós acendermos superiormente aqui, né, o que nós costumamos chamar de teto da cavidade nasal, a gente observa essa estrutura aqui que o livro corou artificialmente de azul. É nesse espaço, é nessa porção específica no teto da cavidade nasal que nós encontraremos o aparelho especial que é capaz
de fazer a transdução de um sinal químico em um sinal elétrico. E a sinal químico eu me refiro a substâncias odoríferas, que por sinal são qualquer coisa que cheiram, né? Tudo bem, talvez não seja tão literal assim, porque, para vocês terem uma ideia, o nosso processo de assimilação dos odores precisa acontecer mais ou menos a nível de 0,04 bilionésimo. Ou seja, é meio que miligrama, se eu não me engano, por ml de ar, né? Então vejam bem, as partículas odoríferas são identificadas pelo nosso epitélio olfatório a uma concentração de 0,04 miligrama por ml de ar. É um processo muito fino, muito delicado, né? Envolve uma capacidade discriminativa muito precisa. E é por isso que esse papel vai ser desempenhado com maestria por um aparato nervoso sensorial, né? E aqui nós vemos, mais ampliado, esse panorama, né? Essa organização desse aparato nervoso. Então aqui, percebam que bem no teto da cavidade nasal, essas estruturas meio galhosas são justamente terminações dos neurônios especializados na recepção dessas substâncias químicas odoríferas. E aí, percebam que quando essas ramificações galhosas vão se unindo, né, em porções mais espessas, elas cruzam, ascendem até o cérebro e literalmente pelo meio do osso, né, por um forame aqui. O que nós chamamos, se eu não estiver redondamente enganado, de lâmina crivosa do osso etimoide. Posso ter insultado 40 anatomistas diferentes? Eu posso, mas eu nunca prometi anatomia aqui, só fisiologia, então é bom verificar essa informação depois. E aí, quando essas estruturas literalmente ascendem, cruzando o osso, elas se encontram nessa região mais dilatada, que é o bulbo olfatório. Ocorre uma nova sinapse com novas células que aí rumam para a região mais interior do nosso encéfalo. E aí, essa informação pode trafegar por várias vias diferentes, a nível de córtex olfatório, sistema límbico, hipotálamo, né? Aí vem hipocampo, amígdala. Nós vamos discutir todas essas implicações, né? E aí nós entendemos a importância da olfação, porque a olfação ela está acompanhada realmente à discriminação, como eu falei anteriormente, né? De coisas que são positivas para nós ou negativas. Eu não acabei de mencionar que esse sinal aqui, quando ele entra, né, ele vai aqui para a região mais interna do cérebro, e aí esse sinal também pode vir aqui, né, para o córtex olfatório, né, aqui, ó, córtex cerebral, sistema límbico, tá? Essa informação é relevante por causa de uma consequência fisiológica do processo. Vejamos, nas discussões anteriores, nós mencionamos que todos os sinais que vêm da periferia, enfim, quando eles ascendem rumo às estruturas encefálicas superiores, eles cruzam pelo tálamo, né? Só que diferente dos outros sentidos especiais, a olfação demora um pouco mais para passar no tálamo. Ou, a priori, ela não passa pelo tálamo para depois ir para o córtex olfatório. Na verdade, uma das primeiras estruturas encefálicas que o sinal odorífero gerado aqui vai é para o sistema límbico. E isso justifica porque biologicamente mencionamos que a olfação é um dos sentidos mais antigos do nosso corpo. Ela está associada a comportamentos instintivos, os mais primitivos, da mesma forma que o tronco encefálico, né? Nós dizemos que as estruturas ali
periféricas ao tronco encefálico são o nosso cérebro antigo e o nosso córtex é um cérebro mais novo, né? E essa implicação é muito relevante, tá bom? Mesmo que não pareça. Suponhamos um exemplo muito clássico. Você tá na rua e aleatoriamente você sente um cheiro que quando bate, meu irmão, te lembra, sei lá, a comida da tua avó, a comida da tua mãe, ou um perfume de alguém, ou seja lá o que for. Esse efeito, né? E aí a gente percebe como essa implicação anatômica faz sentido. Porque quando nós ouvimos uma música, por exemplo, ela pode nos resgatar um sentimento de nostalgia e tal. Mas já perceberam que quando nós sentimos um cheiro extremamente familiar, a sensação de reviver aquele momento é muito mais genuína, né? A gente sente o cheiro de uma coisa que lembra o feijão da nossa avó, da nossa mãe, ou de alguém que seja especial pra gente, né? Um perfume que lembre um cheiro de uma pessoa que é especial pra gente. O coração até bate mais forte. Parece que quando nós somos acometidos pela nostalgia por meio do cheiro, é um sentimento muito mais forte e palpável. Isso se justifica justamente por essa prioridade do sinal olfativo em ir para várias vias, como se fosse um metrô, né? Você vê lá o mapa do metrô assim todo cruzado. Esse sinal vai para sistema límbico e a gente tem ali associado como uma estrutura límbica o hipocampo, a atividade hipocampal está relacionada à memória, né? Então essa informação bate lá em cima, você se lembra, caramba, esse cheiro aqui, aí teu coração bate mais rápido. Você chega até a salivar, né, se for o caso. E isso, o coração bater mais rápido, ou então se você tiver com fome, sentir um cheiro, a barriga roncar, ou então o reflexo da salivação, tudo isso é um controle de vísceras, não é? Exatamente, controle de vísceras. Isso significa confirmar, afirmar que o sinal olfatório também vai para esse brother aqui, ó, que eu sempre me confundo entre ele e hipocampo. Às vezes eu falo um querendo dizer o outro. Mas hipotálamo. O hipotálamo está relacionado ao controle visceral. Então a informação olfatória vai para ele também. E aí, isso culmina em outro fato muito relevante. Imagina, por exemplo, que em algumas situações, né, quando a gente sente um odor muito agradável, isso pode, dependendo da situação, por exemplo, se nós estivermos com fome, iniciar um reflexo antecipatório no nosso intestino. Hipotálamo, né? O sinalzinho bate lá e ele manda o sinal lá para baixo. Rapaziada, vai vir comida aí, produz os negócios que nós vamos começar a digerir aí, beleza? Ou também do contrário, né? Tu tá na rua, assim, passa por um lugar meio abandonado, sente um cheiro meio fecal, né? Sabe, banheiro de ginásio, quando você vai assim, que ele não tem tampa nos vasos e o vaso que era pra tá branco tá preto, parece que passaram graxa nele. E aí você chega assim naquela inocência, sabe? Aí você respira bem fundo, aí sobe na tua alma aquele cheiro fecal. Aí automaticamente bate aquela vontade de vomitar, aquele embrulho, parece que suas tripas fazem assim, ó. Começam a se espremer e puxar tudo pra cima. Esse reflexo de ânsia, de vômito, essa resposta visceral de desconforto, é justamente o efeito do sinal olfatório indo lá no hipotálamo e o hipotálamo dando esse feedback a nível visceral, tá? E isso implica em muitas coisas. A gente poderia ficar aqui falando sobre várias coisas, né? E aí, né, antes que eu me empolgue demais, vamos só entender como é que funciona essa estrutura aqui mais ampliado, né, nessa imagem aqui embaixo. Então, dá pra ver aqui, ó, essa parte mais branca, porcelanada, é a lâmina do osso, né, do osso etimoide, certo? E aqui a gente vai ver logo abaixo os protagonistas da parada. Esses carinhas aqui em azul bebê são as células sensoriais, os famosos... Caramba, fugiu completamente o nome deles aqui na minha cabeça. Calma. São os neurônios, o nome tá aqui na minha frente, eu não li, ok. Vamos relevar. Esses neurônios têm natureza bipolar, como eu não sei se eu já tinha mencionado, mas enfim.
E como que isso vai acontecer? O corpo celular está aqui, e aí percebam que esses dois prolongamentos seguem direções opostas. Então um desses prolongamentos vem para cá, numa região que vai desembocar no teto da cavidade nasal. Aqui é o dendrito, tá? E outro prolongamento na direção oposta ascende, passando pela lâmina ali do osso etimoide. Eu vou parar de falar demais, senão eu vou errar. Impreterivelmente, em algum momento eu vou errar, vou cometer essa gafe. E aí pronto, né? E aí, aqui, o dendrito, quando ele emerge no teto da cavidade nasal, ele se ramifica em vários cílios, né? E é nas membranas desses cílios aqui, ó, na membrana desses cílios, aqui na membrana deles, que vai ocorrer esse processo de recepção da molécula odorífera e da transdução dele em um sinal elétrico, tá? Então vamos lá, para cumprir o protocolo, vamos falar sobre as outras coisas aqui nessa imagem também, que são muito importantes, certo? Aqui nós temos, né, meio que preenchendo o espaço desses neurônios bipolares, essas células um pouco mais colunares, tem um aspecto mais colunar realmente, posso estar redondamente enganado? Com certeza sim, mas elas parecem desse jeito porque elas são grandes, e percebam que elas normalmente se interpõem entre neurônios. Isso acontece porque elas são células sustentaculares. Elas dão suporte estrutural, fornecem metabólicos nutrícios para poder manter esses neurônios. Por quê? E aí eu já vou dar um próximo spoiler do que nós vamos falar aqui agora. Esses neurônios, eles têm um prazo de validade. E aí dá um nó na nossa cabeça, porque nós entendemos e aprendemos que os neurônios, eles são insubstituíveis. Mas nesse caso aqui não. É por essa razão que existem, olha só, essas células aqui meio disformes, tá? Mas isso não é uma neoplasia, ok? Essas células aqui são células basais, células tronco. Se eu não me engano, pluripotentes, tá bom? Tem que confirmar essa informação aí depois. E essas células, elas renovam esse epitélio olfatório. Esses neurônios aqui, né, as células que fazem a transdução do sinal propriamente dito, se eu não estou enganado, se eu não estou redondamente enganado, elas duram cerca de 30 a 60 dias, né? Então vocês percebam que essa renovação é realmente necessária, tá bom? E aí tem outra implicação, né? Vocês lembram da época da Covid, a galera perdendo a olfação e tal? Então, pode ter tido alguma coisa a ver com isso aqui, né? A perda desses neurônios, ou até mesmo um nível, né? Um nível patológico que afetou até mesmo as células basais. Só que aí eu não vou conseguir dizer com tanta certeza assim, certo? Bom, e aqui por último sobrou para nós falarmos sobre essa estrutura, né? Que a gente vê umas célulazinhas e um lúmen meio oco aqui, né? Que seria um ducto de uma glândula. Essa daqui é uma glândula, certo? Uma glândula que era chamada de glândula de Bowman. Hoje é só glândula olfatória. O que ela faz? Ela produz um muco. É um muco que é diferente, né, do outro muco que as células caliciformes produzem. O catarro, entendeu? Esse muco aqui, ele tem uma natureza mais serosa. E qual que é a finalidade desse muco? Esse muco aqui, uma vez que ele é produzido, o ducto da glândula sai diretamente aqui, ó, bem pertinho dos cílios dos neurônios olfatórios. E esse muco serve justamente para meio que ser uma gelatina onde esses cílios estão dentro dessa gelatina ali, sabe? E ele serve justamente para permitir que as partículas odoríferas, quando estão chegando ali do ar, se fixem no muco, para elas não se perderem, né? Porque assim, quando a gente respira, a gente joga o ar para dentro e imediatamente para fora. Então, se as partículas odoríferas que chegam já saem logo no movimento de expiração, não dá tempo desse processo aqui acontecer e o potencial ser gerado e a gente perceber se está sentindo alguma coisa. Então esse muco serve para que quando a gente inspira e puxar o ar, essas moléculas odoríferas meio que grudam nesse muco e aí elas ficam no muco e consequentemente elas encontram seu receptor aqui na membrana desses cílios e aí o sinal é feito. Depois que isso acontece, né, uma vez que o sinal foi feito ali, o bate e volta aconteceu, o muco que já está aqui lava esses cílios, né, e as moléculas saem dos sítios de ligação,
meio que para lavar os cílios e deixar os sítios ali expostos para receber uma nova partícula odorífera que vai se encaixar ali no sítio, tá? E aí, a gente vê agora como que esse processo de transdução vai acontecer a nível literal. Né? Então aqui a gente tem os cílios do receptor, né, que são esses cabelinhos aqui, né? Aqui eles estão com aspecto meio cabeloso, no outro lá eles estavam meio galhosos, tá? E aqui tem o muco, né? Beleza, isso aqui vocês já entenderam. E aí, calma que eu quase meti uma tosse aqui agora. E aí agora a gente tá vendo, né? Essa, como é que eu posso falar? Não é uma invaginação, né? Porque não é como se estivesse entrando, ele tá meio que se prolongando para fora. É uma evaginação? Boa pergunta. E aí aqui a gente vê um desses cílios, tá? E nesse cílio a gente encontra a peça-chave desse efeito dominó. Aqui nós encontramos um receptor olfativo. Esse receptor olfativo, ele é um receptor transmembrana que possui aqui, ó, uma parte meio funda, né? Ele é meio assim, ó, tipo o fantasminha do Pac-Man, sabe? E aqui ele tem essa parte meio funda, ó. Era pra estar assim, né? Mas tá aqui aberto. É justamente para uma dessas, sai da frente. É para uma dessas moléculas odoríferas encaixar aqui nesse sítio de ligação. E aí, né, a molécula vai vir por meio do ar que nós respiramos e ela vai se encaixar aqui. Quando ela encaixa, esse receptor que tem uma proteína G acoplada a ele, né, a proteína G de subunidades alfa, beta e gama, ele ativa esse complexo de proteína G e isso vai fazer com que essa proteína G, por um mecanismo muito complexo, tá, ative uma enzima, que é a adenilato ciclase. Essa enzima adenilato ciclase, ela é interessante, porque ela vai transformar uma molécula de adenosina trifosfato, né, ou trifosfato de adenosina, o ATP, em um mensageiro químico, que é o AMP cíclico. Né? O AMP cíclico é um mensageiro muito comum nas nossas atividades fisiológicas. Ele normalmente é usado em grande parte dos sistemas sensoriais e não sensoriais também. Ele é como se fosse uma chave, né? Ele é um mensageiro, tá? Então, o ATP não vai conseguir comunicar aos canais o que eles têm que fazer agora, e sim o sinalizador, o cara que tem o emprego de ser sinalizador, que nesse caso é o AMP cíclico, né? Adenosina monofosfato cíclica, tá? Ele tem uma cadeia meio cíclica ali, ok? E aí, o ATP é hidrolisado, e aí ele é convertido numa molécula de AMP cíclico, né? Ele é adenil ciclase, né? Então envolve aqui adenino, adenino, falei certo? Adenosina, ok? E quando esse segundo mensageiro, o AMP cíclico, é formado a partir da ativação da adenilciclase, que hidrolisa o ATP, ele vai atuar em sítios de ligação presente em canais voltaicos. Esses aqui são canais voltaicos que são sensíveis tanto a íon sódio quanto a cálcio. Então, esse AMP cíclico interage com esses receptores, ligando-se nos seus respectivos sítios de ligação, e esses canais se abrem. O sódio, por natureza eletroquímica, já quer entrar, porque a célula não tem tanto sódio, ela não pode ficar muito salgada por causa daquele lance da osmose. Então, por natureza, o sódio já quer entrar. Então, ele entra e aí inicia aquele velho processo de potencial de ação, lembram? Esse sódio aqui, eu não sei se ficou muito claro por causa da qualidade da imagem, é um sódio iônico, né? Não é o sódio que está no seu estado natural, ele está iônico, ele é Na+. Então, à medida que ele vai entrando, a ideia é que o interior membranáceo da célula vai ficando mais positivo. Como se já não fosse suficiente, o cálcio 2+, aquele mesmo cálcio envolvido na contração muscular, também entra por esse canal voltaico, o que contribui ainda mais para que essa célula vá despolarizando. E aí, para impulsionar esse efeito despolarizante, esse cálcio, quando entra, sensibiliza outros receptores que também são dependentes de ligantes. Quando o cálcio interage com eles, eles se abrem e de dentro da membrana sai o íon cloreto, que é negativo. Então, eu estou perdendo cargas negativas e ganhando positivas. A ideia é ocorrer uma despolarização, é o potencial da membrana subir, tá? E aí,
essa cascata vai acontecendo e ocorre uma despolarização da membrana. E se essa cascata for forte o suficiente para atingir o potencial limiar, ocorre o potencial de ação, né? Mais ou menos assim, desse jeito. E aí, quando o potencial de ação finalmente ocorre, esse sinal é consequentemente ele é conduzido, tá? Ele começa a acender, né? Então aqui o potencial de ação aconteceu, ele é transmitido, tá? Vai até lá em cima, passa pela lâmina aqui e vai fazer uma sinapse aqui no bulbo olfatório, né? Uma informação relevante que eu esqueci de mencionar é que quando esses vários axônios desses neurônios bipolares ascendem cruzando a lâmina crivosa do osso etimoide, esse conjunto aqui forma o grande primeiro par de nervo craniano, que é o olfatório, tá? E aí é história pra contar, porque tem mais, né? Tem o óptico, o oculomotor, o trocleábido, o sente facial, o nervo vago. Vai um monte aí, meu filho. Mas agora a gente só tá no craniano, beleza? O que vai acontecer? Esse sinal vai passar, vai vir, né? Acho melhor deixar preto. Vai vir. Aqui, no bulbo olfatório, existem outros neurônios, chamados de células mitrais. Mitral, mas tipo válvula mitral do coração? Então, pois é, o nome parece, mas não é, tá? E quer que fique mais estranho ainda? Eu vou deixar mais estranho ainda. Quando esse receptor, quando esse neurônio olfatório, ó, tá vendo o terminal dele aqui? Né, ó. Aqui é um neurônio olfatório, aí quando ele cruza o osso e chega aqui no bulbo, ele termina. Aqui é o terminal dele, ó. Esse Uzinho aqui, ó. E aqui eu tenho uma célula mitral e aqui tem um terminal dela. Eles vão fazer sinapse aqui. Essa sinapse aqui, né, essa fenda sináptica entre um neurônio bipolar que veio daqui e entre essa terminação da célula mitral, essa fenda sináptica aqui nós chamamos de glomérulo. Glomérulo, tá ligado? Dos rins. Por quê? Eu não faço a menor ideia, mas é glomérulo. E aí, o sinal, né, ocorre a sinapse, e aí pronto, a célula mitral despolarizou e conduz o sinal olfatório lá para dentro, para todas as outras estruturas associadas ao córtex, e aí sistema límbico e por aí vai, né? Detalhe, o que nos permite discriminar o odor de várias coisas é justamente a mesma coisa que acontece na visão, né? Lembram da escola, né? De quando a gente estava aprendendo sobre as cores? Quanto não? O que dá se eu misturar verde com amarelo? E aí vocês vão ficar sem resposta porque nem eu sei, tá? Então, sei lá, verde e amarelo dá o que? Laranja? Eu não sei. Decepção, mas eu não sei. E aí, quanto que dá misturar o azul com, sei lá, cara, o vermelho? Acho que dá verde, né? Não tenho certeza. Da mesma forma que acontece na visão, né? Na visão nós temos um espectro visual, tá? Então vai ser, se eu não me engano, de 400 a 700 nanômetros. É a interposição de duas cores que cria uma cor nova. Aqui na olfação é a mesma coisa. Só existem, se eu não me falha a memória, só existem cerca de 300 a 400 proteínas receptoras do tipo G. Só que não existem só 4 tipos de odores, né? Existem odores muito específicos. E tipo assim, você pode sei lá, cara, você pode fazer o que você quiser, entendeu? Você, não sei, cara, mistura um monte de coisa no liquidificador. Pronto, um cheiro que você nunca sentiu na vida, entendeu? Então, como que pode só 400 proteínas e a gente ter a possibilidade de sentir tantos odores novos e diferentes? É por causa desse mecanismo que acontece, tá bom? Então, por exemplo, o receptor, o cílio que tem a proteína G, X foi acionado, despolarizou e mandou o sinal lá para cima. E o cílio do receptor que tem uma proteína G, Y, também foi sensibilizado por aquela molécula que chegou, foi sensibilizado, despolarizou e enviou o sinal lá para cima. Esses dois sinais vão lá para dentro, né, para o córtex e tal, eles são unidos ali, acontece uma intersecção entre esses sinais, e aí o cheiro é discriminado, tá? E isso muda.
E isso abre muito margem para mudar. Por exemplo, eu abri a paleta de cores aqui do Samsung Notes. Dá para perceber que a variedade de odores que nós podemos criar é muito grande, porque imagine só, olha o que acontece com as cores. Eu vou até dar um zoom aqui, porque isso aqui é cinematografia profissional, rapaziada. Vamos lá. Por exemplo, se eu pegar um branco com, sei lá, um azul, vai dar um azul mais claro, né? Acho que eu vou mudar o exemplo, calma aí, não ficou muito claro. Vamos pro exemplo, eu vou pegar um verde, olha só. Peguei esse verde, calma aí, aqui ó. Eu vou pegar esse verde. Tá vendo aqui, ó? Aqui é um verde mais claro, aqui é um verde mais escuro. Se eu pegar esse verde, mais ou menos aqui, ó, esse verde aqui, né, que é um verde escuro, e eu misturar ele com o vermelho, vai dar o quê? Vai dar um amarelo, né? Porém, se eu pegar um verde milímetros mais claro do que esse, tipo assim, ó, um pouquinho, se eu mudar só um pouquinho do verde, eu misturar com o vermelho, já vai ser um outro nível de amarelo, ou seja, eu criei uma nova cor. Aí se eu pegar esse verde e afastar ele mais um pouquinho pra cá, já é um outro verde. Que quando misturar com o vermelho já vai dar um outro tom de amarelo. E assim vai, né? Se eu pegar esse verde, problemas técnicos, calma. Se eu pegar esse verde, trazer ele mais pra cá e escurecer. Se eu pegar esse verde aqui e misturar com o vermelho, vai ser um tom de amarelo. Se eu escurecer ele mais um pouquinho, já vai ser outro tom. Se eu escurecer outro pouquinho, vai ser outro tom. E aí é uma nova cor e uma outra cor. E aí se eu pegar um tom de verde, pegar o outro de vermelho e botar o vermelho mais aqui, já vai ser outra cor. E se eu afastar mais um pouquinho, já vai ser outra cor, de um outro tom. Outro tom, outro tom, e aí acontece essa interposição de cores, e aí a gente tem uma paleta infinita, né? A galera do Photoshop, de edição de fotografia, filmografia, né? Nos filmes de Hollywood, os caras literalmente estudam isso, eles contratam só um diretor de arte para fazer isso aqui, né? Achar a melhor paleta para representar a época, se for uma época de séculos passados, enfim. A mesma coisa acontece com os odores. Então, é a ativação de duas proteínas e o nível de ativação entre elas que determina o cheiro que a gente tá sentindo. É muito bonito isso aqui, né, rapaziada? Nossa, caramba, eu tô todo arrepiado, maluco. E aí, lembrando desses processos tão imperceptíveis ao longo do nosso dia a dia, como por exemplo, sentir um cheiro agradável e lembrar-nos de alguma coisa boa que nós vivemos no passado, nós entendemos o porquê que a olfação é tão importante, né? Para vocês terem uma ideia, e isso linka com o que eu falei no início da nossa discussão sobre a olfação ser um dos sentidos mais primitivos da nossa existência, antes mesmo da nossa capacidade de raciocínio, né? Se você levar em conta que nós viemos do Homo sapiens, tá? Essa olfação é muito importante, porque ela nos ajuda a fazer a discriminação de predadores, de perigos, intempéries ambientais. Por isso que ela sempre esteve associada a um cérebro mais primitivo, a momentos mais primitivos da evolução humana, certo? E ele é muito importante para poder fazer esse tipo de detecção. Eu poderia citar, por exemplo, os animais, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar em um tipo de partícula química chamada de feromônio. O feromônio é muito popular no meio animal porque ele é uma molécula química que, por meio da olfação, os animais conseguem distinguir o momento de acasalamento e o momento de cio das fêmeas, por exemplo. E aí, né, uma vez, eu lembro que pesquisando sobre esse tema, eu me deparei com uma pergunta muito interessante de uma pessoa nos comentários de um vídeo sobre se nós, como seres humanos, né, temos algum mecanismo que seria semelhante ao feromônio, né? Porque se vocês pararem para pensar, não é muito óbvio para nossa espécie. Ah, eu gostei da fulana ou do fulano porque ela tem um cheiro bom. Não é tão óbvio assim, né? E aí, foi pensando, né, em fazer esse vídeo aqui, que eu me lembrei dessa pergunta, que eu fui lá, né, procurar, rodar a internet, né, só para deixar bem claro aqui, e eu vi, que eu achei muito massa, um estudo que faz uma relação entre a presença de um comportamento humano que é semelhante aos animais.
semelhante ao que o feromônio é para os animais. Tipo, pro cavalo sentir é uma coisa muito inconsciente, ele sentir que a fêmea tá no cio e aí isso meio que starta nele, sabe? Isso meio que engatilha ele para o processo reprodutivo. É muito interessante. E eu não vou colocar o título em português, até porque o título original não é em português, vai ser mais difícil de achar. Só que o estudo é esse aqui. Of a Woman. Perdoe a letra, tá bom? Men's. Eu não sei se ficou tão claro, tá? Mas eu vou ler. Scent of a woman men's testosterone responses to factory ovulation cues. É um estudo que foi publicado pela Psychological Science, tá? Então atentem-se ao nome da revista para não pegarem nada errado. E ele foi conduzido numa universidade da Flórida, tá? Seria... Eu vou explicar, tá? Não vou só jogar aqui, obviamente. Ele seria meio que tipo assim, o aroma de uma mulher. A testosterona masculina responde a sinais olfatórios de ovulação. Não sei se ficou claro pela leitura do título, mas eu vou explicar, porque eu achei muito fenomenal. Basicamente, esse estudo envolveu selecionar algumas mulheres e homens solteiros e jovens, tá? E aí, nesse estudo, o que aconteceu? Os pesquisadores lá deram para as voluntárias a instrução de que elas deveriam passar 4 dias usando a mesma peça de roupa. E aí ele dividiu esse grupo de mulheres em 2 grupos. O primeiro grupo de mulheres era o grupo de mulheres que iria usar aquela mesma peça de roupa durante 4 dias no seu período de ovulação. Enquanto o outro grupo de mulheres iria usar essa mesma peça de roupa por 4 dias no seu período menstrual. E aí, ao final desse momento experimental, essas peças de roupa seriam recolhidas, identificadas, obviamente, e um grupo de rapazes iria, estranhamente, sem saberem, obviamente, de qual era qual, iriam cheirar essas peças de roupas e tentar entender ali, né, mais ou menos como que eles responderiam a aqueles estímulos olfatórios, né? E no final do estudo, olha só que... Isso aqui é incrível, cara. Isso aqui é muito mais blue, velho. Sério mesmo. E no final do estudo, eles perceberam que o público masculino sentia um aroma mais agradável, um aspecto de roupa mais cheirosa, mais agradável nas peças de roupa usadas pelas mulheres em período de ovulação, que é o período fértil. Na menstruação não, na menstruação já deu tudo errado, o ovócito se perdeu, descamou, sangrou tudo, não tem mais nada para fazer. Mas na ovulação, que tá tudo pronto ali para acontecer, foi justamente o que a maioria dos entrevistados relatou a peça de roupa ser mais cheirosa. Cara, mas isso aqui é tão incrível, meu nobre. Quando eu li esse negócio, eu fiquei assim completamente aglutinado. Sério mesmo. E isso é muito legal. E aí, né, só pra gente fechar, eu acho que eu me empolgo demais falando essas coisas. Tá aqui o nome do estudo, vocês podem pesquisar depois na Psychological Science. Tem um outro fato muito interessante, né? O gás de cozinha que nós costumamos usar, ele é um gás que é completamente inodoro. Ele não tem cheiro, né? E aí, justamente para eu digo essa curiosidade para enfatizar a importância da olfação, como uma forma de evitar acidentes de vazamento de gás, porque o gás de cozinha é inodoro, os químicos normalmente fazem o acréscimo de uma substância química chamada de metilmercaptano. Esse metilmercaptano é uma molécula que não necessariamente vai participar da reação química de combustão, mas ela é diluída junto ao gás de cozinha só com a função de dar cheiro a ele, para que quando o gás de cozinha esteja sofrendo um vazamento, nós percebamos e vamos lá intervir para não acontecer um acidente.
Então perceba que a olfação é um sentido muito importante, associado a várias funções de proteção e também de memória, por causa do sistema límbico. Eu acho que no geral a gente termina, cuida do nariz aí e toma um antialérgico, porque senão não vai conseguir sentir nada.